Hoje nós vamos apresentar um tema que eu acho da maior importância e que deveria ser ensinado nas escolas, pois faz parte da constituição humana. Vamos falar da saúde mental e principalmente das emoções. Trata-se de um estudo metodológico e transdisciplinar, onde eu tentarei abordar as definições filosófica, filológica, psicológica da forma ocidental de nós encararmos as emoções, com as suas definições, inclusive, e depois partirei para um estudo filológico e filosófico da parte da visão oriental, baseado no hinduísmo, no sânscrito, no significado das palavras em sânscrito, e também através do taoísmo e da tradicional conhecimento chinês através das palavras de Confúcio, onde temos um exemplo do magnífico livro o I Ching. E, finalmente, iremos terminar esta palestra com a visão da arte, onde nós vamos ver um quadro que pode nos trazer algumas lições para que nós aprendamos um pouco sobre nós mesmos, já que falar de emoções é falar de autoconhecimento. Então, sem mais delongas, vamos a uma definição de emoção. Isso é muito importante que vocês gravem bem o que significa emoção. Vem do latim, do francês também, uma ação de movimento, de mover, emotion, como se diz em inglês. Seu sentido conotativo é de um estado afetivo na qual ocorre alguma reação de natureza psicológica, portanto, é uma sensação subjetiva, pode ser agradável ou difícil de suportar. Assim, pode haver vários tipos de emoções, tanto a alegria como a tristeza. Quando elas são muito intensas, muito fortes, elas podem até impedir a fala e, de acordo com a expressão muito popular, podem até dar um nó na garganta. Às vezes, elas dão uma liberação tão grande de adrenalina e noradrenalina no sangue que pode haver uma gagueira eventual, um marejamento dos olhos, a dilatação da pupila, sudorese fria nas extremidades, tremor nas mãos e até nas pernas, enfim, uma série de sinais e sintomas com que o corpo avisa que está sendo movido, como se fosse um tsunami, um terremoto, porque as emoções tomam conta do corpo. E também, por nós estarmos envoltos num plano emocional, quando estamos em aglomerações, as emoções contagiam muito facilmente. Assim é o caso que nós podemos ver nas disputas desportivas, principalmente aqui no Brasil, nós temos as disputas de futebol, onde a gente vê como que as torcidas agem como se fosse um grande ser, talvez um grande animal emocional, às vezes raivoso, às vezes alegre, às vezes em êxtase. Então, as emoções, elas são facilmente contagiosas. Ao mesmo tempo, uma pessoa, ao ouvir uma declaração de amor, ela é movida em alguma direção. Emocionado, o ser humano tem capacidade de proferir poemas e delicadezas maravilhosos. E isso tem sido gravado ao decorrer da história. Assim, frequentemente, a emoção até dispensa palavras. Um grande exemplo é Chaplin, que através do cinema mudo pôde nos passar através dos seus movimentos, através da sua face, da sua expressão, tanto corporal como facial, fazer com que chorássemos ou sorríssemos, porque a emoção ela verdadeiramente dispensa palavras. E isso faz até que as pessoas, quando muito emocionadas até não consigam expressá-las, tal
a quantidade de emoção que muitas vezes faz as pessoas chegarem às lágrimas. Então, os verdadeiros emocionados, quando estão tomados de uma emoção genuína, eles são autênticos, eles choram, eles soluçam, eles tremem os lábios, eles mexem com as mãos, eles dilatam os olhos e às vezes têm até dificuldade de dizer e falar o que sentem. Então, numa noção mais acadêmica, podemos dizer que a emoção é um estado particular de um organismo que tem condições muito bem definidas, onde essa experiência subjetiva é acompanhada de muitas manifestações, sejam somáticas, sejam viscerais. Ela também é um sinal homeostático fundamental, ou seja, um sinal de equilíbrio ou desequilíbrio. E ela decorre da ativação não específica do sistema nervoso autônomo, principalmente o sistema nervoso simpático. E ela é desencadeada por uma situação, por um sistema que vem da cognição atribuída por elementos situacionais. A natureza anatomopatológica ou funcional vai passar pelo que nós chamamos do cérebro mamífero, que exatamente são os circuitos do sistema límbico central. Eles são afetados pela evolução, tanto pela genética, pela expressão epigenética, pelos condicionamentos e formação e desenvolvimento da personalidade. Também são afetados por fatores emocionais e pelo sensório de cada indivíduo em particular, formando assim o seu caráter e a sua personalidade. Agora vamos entrar naquilo que eu acho que é a parte mais interessante, do qual eu não sabia muita coisa quando comecei essa pesquisa. Mas como nosso segundo objetivo na Sociedade Teosófica é o estudo comparado de religiões, filosofias e ciências, eu passei a entender também a emoção deve ter uma forma de ser e de se expressar no Oriente. Então, fui ver o que significava a palavra em sânscrito, emoção. Estava lá a palavra bhava. Bhava, em sânscrito, significa tornar-se. Lembra vocês que emotion é movimento. Aqui também é um movimento, mas significa um movimento mais particular, de passar de uma condição para outra. Ou seja, há uma condição intermediária de passar ou trocar, ou passar de fase, como dizem essa juventude moderna, de um estado para outro, do nível A para o nível B. Ou seja, como se dizem na gíria dos jogos, passei de uma fase para outra. Fui então ao dicionário que eu não tinha, de sânscrito, que é o que estava mais à minha disposição, que é o glossário teosófico. E lá me surpreendi com a palavra bhava. Bhava pode ser existência, substância, ser real, ser vivente, criatura, produção, nascimento, forma ou modo de ser, estado ou condição de existência. Pode ser separação, morte, vida, mundo, disposição, natureza, caráter, ânimo, coração, ou seja, emoção e mais. É também um nome atribuído a Shiva. Lembrem vocês que a trindade hindu é Brahma, Vishnu e Shiva. E Shiva é considerado o deus da destruição, o deus que também denota realidade, prosperidade e riqueza. E é o deus que dança o movimento do universo. Isso é muito lindo, muito profundo. A famosa dança de Shiva. E aí fomos tentar ver de que se constituía a palavra bhava, o prefixo ba e o sufixo va. Ba significa luz, brilho, esplendor ou glória. E va, movimento, marcha ou choque. Isso
tem uma representação quase de um relâmpago, ou talvez auditivamente de um trovão. E mais, também significa o sobrenome de Varuna, o nome de sua morada, mantra em honra de Maruna, a força e o poder. Muito interessante, né? Fomos então ao maravilhoso livro de Bhagavan Das, Ciência das Emoções. Bhagavan Das foi um teósofo do começo do século XX. Em 1923, ele publicou esse brilhante livro, A Ciência das Emoções. Ele também publicou um outro livro chamado Ciência da Paz, que logo estarão traduzidos pela livraria e editora Teosófica. E ele cita o Vaisheshika Sutra da seguinte forma: desejo e aversão precedem ou iniciam a atitude e a atividade da virtude ou do vício. Eu aproveitei também e peguei as tabelas maravilhosas que existem nesse livro e as atualizei. Ele também traz a ideia que a emoção é uma ideia de movimento. Um movimento que é de um desejo em direção a um objeto, que é a atração, mas também pode ser de repulsão, para longe dele. Então, a emoção pode ser tanto devido à atração como à repulsão. A atração nos leva a aproximarmos, a querermos aquele objeto para nós, e a repulsão a que nós nos afastemos daquele objeto, seja porque ele nos afeta de algum modo negativamente, ou pela visão, ou pela audição, ou pelo gosto, ou pela olfação. São os sentidos que vão fazer com que nós tenhamos o conhecimento do mundo e também das emoções. Agora, isso também pode ser visto internamente quando nós temos a rememoração através da memória, através dos pensamentos. Então, as emoções básicas compreendem muitas delas. Podem ser a alegria, a tristeza, a cólera, o medo, a surpresa e a repugnância, que é um tipo de desejo aversivo. Isso está num dicionário de psicologia, do Roland Doron-François. E aí, nós nos demos conta que nas cartas dos mestres para Alfred Percy Sinnett, na carta 70C, do original a 20C, do Mahatma Letters, o mestre KH fala o seguinte: o amor e o ódio são os únicos sentimentos imortais. Vou repetir mais uma vez, porque essa frase é lapidar. O amor e o ódio são os únicos sentimentos imortais. Ou seja, é através do amor e do ódio que alcança-se a individualização na etapa humana, quando saímos do reino animal, e é também quando saímos de uma encarnação para outra, o que vai afetar as próximas encarnações. Porque o que vale para o karma são exatamente o que passa de uma vida para outra. Pode ser o amor ou pode ser o ódio. Então, vamos entrar naquelas tabelas que eu falei para vocês, que eu tentei atualizar, porque quando Bhagavan Das lançou esse livro, A Ciência das Emoções, em 1923, Freud e Jung ainda não tinham publicado os seus livros, que se tornaram uma literatura muito conhecida hoje. Mas nós tentamos atualizar sem perder o sentido que Bhagavan Das muito bem, muito inteligentemente, pôs na sua obra A Ciência das Emoções. Ele falou o seguinte: o amor vai dar nascimento ao altruísmo, que vai possibilitar as virtudes e o sentimento de ajudar. Já o ódio, ele vai dar a sensação, a noção de egoísmo, vai provocar os vícios e aquilo que nós sabemos que é a capacidade de prejudicar.
Então, a emoção, enquanto desejo, quando se trata de amor, ela vai dar a atração, o gosto, a inclusão, a união, a atração e o prazer. Já o ódio provoca a repulsão, o desgosto, a exclusão, a fragmentação, a aversão e a dor. Então ele botou uma tabela que eu acho interessantíssima. Ele disse que o amor vai formar o eu e o ódio vai formar o não eu. Porque o amor é luz e o ódio é sombra, são trevas. Então ele fala, o não eu é negação, o eu é afirmação, ou o amor é afirmação. Então o amor enquanto eu vai provocar a afirmação, a consciência, a verdade, representa a luz e a realidade, é o júbilo, é a renúncia, a generosidade, a construção e, como diz Freud, a pulsão de vida. Esse é o acréscimo que eu pus ao amor. E o ódio? O ódio representa o não eu, representa a ilusão, representa a sombra, representa a inconsciência, a mentira, a ilusão, a melancolia, a mesquinharia, a avareza, a destruição e, como Freud muito bem representam, a pulsão de morte. Então, o ódio também é uma forma de representarmos a pulsão de morte. Inteligentemente, ele viu que o homem, quando constrói as suas virtudes, ele tem que se lapidar, como dizem os maçons, e tem que construir castelos às qualidades e masmorras aos vícios. Então, para que ele faça que o eu prepondere ao não eu, ele viu também que o homem tratava diferentemente os seus superiores, os seus semelhantes e os seus inferiores. Ele chamou de semelhantes os iguais, que estão no mesmo nível. Então, o amor, quando é ofertado ou direcionado àqueles que nos são superiores, podem ser aos pais, pode ser a Deus, pode ser um mestre de sabedoria, pode ser uma pessoa muito querida como um avô, avó, ele vem sobre a forma de veneração, respeito, adoração, fidelidade e lealdade. O amor aos nossos semelhantes, ou aos nossos iguais, ele vai aparecer da seguinte forma, como afetividade, boa vontade, amizade, arrebatamento e tolerância. E o amor em relação aos nossos inferiores pode ser tanto como a gente vê, por exemplo, crianças ou pessoas que a gente imagina como subalternos, ou mesmo aos animais que são considerados na literatura teosófica os nossos irmãos mais jovens. Ou pessoas que nós consideramos, de alguma forma, inferior a nós e que não necessariamente elas são inferiores do ponto de vista divinos, mas por uma questão social ou de questão de nível social de riqueza ou de inteligência, nós consideremos aquela pessoa inferior a nós. Então, o amor vai aparecer como amabilidade, como ternura, como caridade, misericórdia e simpatia. Mas o ódio também aparece em relação aos que são superiores a nós, aos que são iguais ou semelhantes, e em relação aos nossos inferiores, sempre da pior forma possível, porque o ser humano tem a capacidade de ser cruel, muitas vezes, infelizmente. Então, como é que o ódio aparece em relação àqueles a quem consideramos superiores? Vai aparecer sobre a sensação de medo, apreensão, terror ou horror. Em relação aos nossos semelhantes ou iguais, vem a sensação ou sentimento mesmo de raiva, de cólera, de fúria e indignação. Em relação aos inferiores,
que podem ser pessoas ou animais, ou mesmo plantas, pode aparecer sob a forma de escárnio, desdém, arrogância ou ofensa. E isso vale também para as crianças, que muitas vezes nós a vemos como inferiores a nós, numa questão de qualidade, de hierarquia, não é? Então, aparece como escárnio, desdém, arrogância, ofensa. O amor também vai engendrar virtudes. E Bhagavan fala que quando essas virtudes são dirigidas ou são formadas no nosso desejo de nos relacionar com superiores, vai aparecer sob a forma de reverência, modéstia, humildade, lealdade e submissão. Algumas palavras não tem como substituir, porque elas são sinônimos, mas aqui a gente está tentando dar um sentido diferente. Em relação aos nossos iguais ou semelhantes, vai aparecer a questão da alegria, da amizade, da polidez, da cortesia, da afeição e de uma qualidade muito importante que aparece aos pés do Mestre, que é uma virtude que temos que estar muito atento, que é a virtude do contentamento. E como é que o amor aparece naqueles que a gente conhece ou considera como hierarquicamente inferiores? Vai aparecer como benevolência, com suavidade, generosidade, doçura e bondade. Infelizmente, o ódio também tem um papel na evolução humana. E quando eles se transformam em vícios, quando dirigido aos nossos superiores, ele vai aparecer como covardia, timidez e pusilanimidade. Pusilanimidade é um caráter que não é muito utilizado, essa palavra é muito rebuscada, mas é o popular em cima do muro, aquela pessoa que não se decide, que é introvertida e às vezes um pouco covarde e que quer agradar a todo mundo e que não tem aquela capacidade de iniciativa, de decisão. Ela é pusilânime. É assim que aparece em relação aos superiores. Em relação aos nossos iguais ou semelhantes, o ódio vai aparecer com irritabilidade, grosseria e muitas vezes como vaidade. Em relação aos nossos inferiores, vai aparecer como orgulho, arrogância e insolência. Bom, os hábitos formam virtudes e vícios, e através do condicionamento, eles vão se transformar no nosso comportamento, vão fazer parte do nosso caráter e mesmo da nossa personalidade. Por isso o amor, quando se transforma em comportamento, quando é dirigido aos nossos superiores, aparece como fidelidade, adoração, devoção, homenagem e reverência. Em relação aos nossos iguais, aprovação, respeito, conciliação, brincadeira e incentivo. Eu diria mesmo até o elogio. Em relação aos inferiores, como é que isso se dá? Pela recompensa, pelo abençoar ou pela bênção, pela capacidade de perdoar, de ser bem-humorado e também pelo sorrir. Eu diria até que esse perdoar também serve em relação a todos os outros, mas ele botou nessa característica e eu vou mantê-la por aí. Mas a capacidade do perdão é muito importante e se começa pela aceitação, e depois pelo agradecimento, e depois pelo desapego, e assim é um processo que se chega, enfim, à aceitação
e ao perdoar. E também, em relação aos nossos inferiores, o comportamento de ser bem-humorado, que nos leva a pensar no contentamento, na alegria e na capacidade de sorrir. E o ódio, quando se consubstancia num comportamento, quando dedicado ou direcionado aos superiores, vai aparecer sob a forma de ingratidão, de calúnia, de fuga, desconfiança ou mesmo de vergonha. O ódio em relação aos nossos iguais ou semelhantes vai aparecer de uma forma extremamente desagradável e que também está aos pés do mestre, que é a fofoca, a recriminação, a reclamação, a vingança e o escândalo. Olha essa palavra interessante, escândalo, que vem de escândalo, não é? Que é uma forma também de nós entendermos os sentimentos através do conceito do budismo. Pensem bem sobre esse assunto. Os eskandas são como se fossem elementais vivos que vão se grudando à nossa personalidade à medida que nós vamos alimentando. É como aquelas cracas que aparecem nos navios enquanto eles estão submergidos na água do mar e que, periodicamente, os navios têm que ser limpos para tirar aquelas ostras, caramujos e até corais que se fixam a essa parte inferior do navio, que na marinha a gente chama de obras vivas. Olha que coisa interessante. São chamadas de obras vivas. Então, o comportamento em relação aos iguais, eu vou relembrar. Aos nossos semelhantes, o ódio aparece como fofoca, recriminação, reclamação, vingança e essa palavra escândalo. E como aparece em relação àqueles que nós consideramos como hierarquicamente subalternos ou abaixo de nós? Vai aparecer como tirania, intimidação, intolerância, insulto e injúria. Muito forte, né? Mas muito atual. Eu peguei esse quadro num livro da editora Teosófica, da inteligência emocional, mostrando que o amor tem um movimento. O querer se transforma em desejo, que leva ao sentimento de afeto, que leva ao eu ter uma motivação, que é a motivação do eu posso, eu quero. E isso faz com que você se sinta fortalecido, satisfeito, orgulhoso, alegre, contente, feliz. E vem à sua mente, eu posso, então você pode e eles podem. É um sentimento inclusivo, é um sentimento de expansão, é um sentimento de verdadeira alegria e, por que não, de felicidade. Esse deveria ser o afeto normal das pessoas. Mas, muitas vezes, esse afeto, esse querer é frustrado. E ele pode ter duas direções, ou para fora ou para dentro. Quando essa frustração é lançada para dentro, acontece uma contração, uma baixa energia que leva à tristeza, à depressão, a sentimentos que eu digo, eu não posso. E essa contração faz com que eu não consiga ver que os outros também não podem, e eu acho que ninguém pode. E leva a uma doença que é chamada incapacidade de reconhecer os sinais do eu posso. Ou seja, a pessoa perde a vontade, a pessoa perde a esperança, pode levar à depressão, à morte e, às vezes, provocar o suicídio. Um fato tão relevante e tão prevalente na nossa sociedade atual. Mas a frustração também ela pode ser jogada para fora, principalmente alimentada por hormônios como a adrenalina, noradrenalina, testosterona, e aí causa uma expansão de luta, não de colaboração, mas de competição, e fica um dilema, um paradoxo. Eu posso, mas eu não posso.
E se eu não posso, eu vou dar um jeito de você também não poder. E aí aparece a raiva e junto a esse pensamento, eu farei então com que você não possa. E isso pode direcionar essa raiva a uma ação física, de violência e até de assassinato. Então, o amor e o ódio parecem ser duas faces da mesma moeda. Porque o querer, ele precisa ter livre expansão. Quando nós temos um bloqueio, de um sentimento de não ser capaz, podem aparecer duas vias. A reação passiva, que leva à tristeza e à depressão, e a reação ativa, que culmina na frustração, se inicia no ódio e acaba na violência. Então, Bhagavan Das, mostrando inteligentemente que emoção e o ódio formam sentimentos, ele mostrou também exemplos de emoções complexas, que como um paradoxo, ou como uma contradição, né, que são ideias opostas, amor e ódio aparecem misturados ao mesmo tempo. Então vamos ver o ciúme. Ciúme vem de zelos, de onde se origina a palavra cio. Cio tem uma noção bem animal da etapa da reprodução, que pode nos lembrar também a questão da rivalidade amorosa, do triângulo amoroso, ou da competição de várias machos para ter a posse, muitas vezes exclusiva de uma fêmea, ou de várias fêmeas, dependendo da espécie. Então, o que significa ciúme em termos de amor e ódio? Ciúme fala o seguinte para nós: eu amo o que me pertence, mas eu detesto, eu odeio a ideia que outro venha a possuí-la além de mim, e não eu. O que dá a compreensão do que em psicologia nós temos, que é a ideia da perda do objeto idealizado. É um sentimento de posse exclusiva. E isso mostra, obviamente, o apego da pessoa que tem esse sentimento. Outro sentimento complexo que aparece em amor e ódio é a inveja. Vem do latim invidia, que é a vontade ou a capacidade de não ver. Eu não quero ver, eu não consigo olhar para aquilo. Porque eu amo algo que você tem ou conquistou, mas eu odeio, eu detesto a ideia que ele seja seu ou você, e não eu que conquistou. Então, a inveja pode provocar um sentimento de vingança, de desforra, além de uma sensação de amargura, despeito, ressentimento, ou desgosto ou pesar pelo bem ou felicidade alheia. Normalmente, uma pessoa saudável deveria ficar com a felicidade do outro, ou até sentir incentivada. Puxa, ele passou num concurso público, eu também posso passar. Eu vou perguntar para ele como ele fez, onde ele estudou, qual foi o curso que ele se preparou, e fico feliz e o felicito. Mas não deveria causar inveja, porque a inveja é um sentimento de comparação. Ele conseguiu e eu não. E não é um sentimento correto, porque nós não podemos comparar pessoas diferentes em estágios diferentes. Então isso causa um desgosto, causa um pesar, causa um mal-estar, verdadeiramente uma tristeza, pela alegria do outro, pela felicidade do outro. Olha como é paradoxal. E como nós falamos também, pode causar aquele sentimento que é aquecido pela memória, pelo tempo, seja ele psicológico, seja ele cronologicamente. É o ressentimento, que é associado à lembrança de uma humilhação, caracteristicamente uma ferida narcísica,
oriunda de uma injustiça sofrida lá atrás, no passado, e esse sofrimento vai provocar um desejo, uma emoção, um sentimento de vingança, muitas vezes de punição desta mesma ofensa. E pode se exprimir de várias formas, né? Inclusive fisicamente ou verbalmente, de uma forma explícita, hostil, ou mesmo malvada ou cruel. Ela pode se dissimular através do rancor, ou mesmo organizar estratégias sádicas de orientação psicopática ou perversa. E a sua ruminação, como um pensamento circular, ou como muitas vezes nós chamamos em psiquiatria de pensamentos intrusivos, pode alimentar sintomas variados, conforme a estrutura das personalidades, como eu citei a questão da personalidade sociopática ou psicopática, que são pessoas que são extremamente violentas, mas que não têm arrependimento algum, e são extremamente egoístas, só pensam no seu bem-estar, mesmo às custas do bem-estar dos seus próximos, ou mesmo das pessoas que lhe rodeiam, mesmo que sejam da sua família, sejam marido, mulher, esposa, filhos, companheiro, pais ou mães, não importa. São pessoas extremamente desalmadas, ou seja, pessoas que já não têm alma, como a gente entende, não entendem o significado da moral, da ética, dos bons costumes. Então, para dar uma tonalidade mais do taoísmo, nós vemos que o bem e o mal, o dia e a noite, o claro e o escuro, na verdade se transformam um no outro, porque dentro do bem existe a semente do mal, e dentro do mal também existe uma semente do bem, porque um se transforma no outro. Como eu disse, são duas faces da mesma moeda. O dia é apenas o nascer do sol em relação a nós, mas ele vai subindo, chega a seu meridiano e chega ao poente, e assim nós temos um ciclo no qual o dia e a noite vão acontecendo por uma mudança dos astros, da luz do sol em relação à Terra. Mas é um movimento constante. Depois da noite vem o dia, depois do dia vem a noite. E assim, todos os ciclos se repetem perante a vida. A inspiração é a expiração, as estações, as datas e as fases que caracterizam, como eu disse, bhava, nascimento, morte, casamento, adultidade, ou mesmo a separação, a doença e a morte. Tudo isso é movimento, tudo isso são formas de nós ganharmos aprendizado e experiência. Então, esses ciclos que nós vamos vivendo vão nos fazendo entender. E, de uma forma muito interessante, pode até nos fazer entender se existe reencarnação, como foi essa pergunta que uma vez fizeram a Pitágoras. E ele, de uma forma maiêutica, respondeu com uma pergunta. Ele falou assim: depois da inspiração acontece o quê? Ele falou assim: a expiração. E depois da expiração? A inspiração. E depois da inspiração? A expiração. Olhem que se ele continuar fazendo essa pergunta, o outro vai começar a ficar ansioso e irritado. E ele perguntou: depois do dia vem a noite, depois da noite vem o dia, e depois do dia vem a noite. E ele perguntou: depois da vida vem a morte, e depois da morte vem a vida de novo. Porque a vida e morte também participam de um ciclo que a gente não consegue perceber enquanto a gente se identifica com essa personalidade, com esse corpo, com essas emoções, com os nossos pensamentos. Porque a gente acha ou se identifica com o nosso corpo. É assim mesmo que acontece também com os nossos objetos. Quando você dirige um carro e alguém bate em você, você bateu em mim, você me arranhou. Na verdade, o carro não sou eu. É como a psicologia fala, o carro é uma prótese da personalidade.
mas ele é uma extensão de você. E você acaba se identificando com ele. Você bateu em mim, você me arranhou. Não arranhou você, não bateu em você, bateu no seu carro. O carro dele bateu no seu carro. Aquilo é lata. Ainda bem que ninguém se machucou. E quem se machuca é o corpo, não é você. Você é algo além do corpo, porque você não é o corpo físico, você não é o corpo emocional, você não é o corpo mental. Você é alguma coisa superior a isso, mas que tem esses corpos como instrumentos para a manutenção da sua personalidade. Mas quem nós realmente somos é uma individualidade que está ligada à unidade da vida, que está ligada à ancestralidade daquilo ou daquele que nos formou e que não é indiferente dele. É como diz na própria Bíblia, vós sois deuses. Nós temos em nós e somos a divindade. Então, é como se Atma fosse o nosso arco, mas a nossa meta, a quem dirigimos a nossa seta, que é a nossa personalidade, que somos nós mesmos, é Brahma, que é a divindade, da qual nós temos a nossa semelhança. Nós somos feitos à semelhança de Deus. Mas quem é Deus? Deus tem forma? Deus tem nome? Deus tem várias formas de ser compreendido, mas na sua etapa mais elevada, ele é o absoluto, ele é para Brahma, ele é Ein Sof, ele é o inominável, é o inefável. Ele está além da nossa concepção intelectual. Ele não tem face. Ele tem vários nomes e não tem nome algum. Então, essa transformação do bem e do mal, do dia e da noite, da expiração, que são os ciclos da natureza, são movimentos. E movimentos que nós devemos nos integrar. Nós não temos que parar os movimentos, como também não temos que bloquear ou interromper as nossas emoções de uma forma grosseira, de uma forma hostil. Nós temos que entender e fazer como Shiva, dar o movimento correto, a dança de Shiva, como a elegância de uma pessoa pegando uma onda numa prancha de surf, ou de uma pessoa que sabe esquiar, ou andar de skate, ou de patins. É o movimento correto, que é feito sem esforço, que é feito de forma integrada, seja através do instrumento do corpo, ou da prancha, ou do skate, ou do patim, ou seja de uma asa delta, ou seja de um paraquedas, ou de um avião, não importa o instrumento, importa a graça, a leveza, importa o movimento, que seja integrado. Então, chegando praticamente ao fim, nós vamos pedir então um exemplo da sabedoria de Confúcio. Confúcio nos deu várias contribuições para entendermos a nós mesmos e a nossa sociedade. Foi um importante autodidata, que falou sobre a questão das emoções, da sociedade, estruturadora da moral e da ética de um povo. E, analisando um hexagrama, que é o hexagrama 11, nós temos a paz. Na verdade, o hexagrama se constitui de 2 trigramas, o trigrama superior e o trigrama inferior. Então, quando a gente tem a terra acima e o céu abaixo, nós temos a paz, que é o inverso do que nós temos na caracterização objetiva da vida, que nós temos a terra embaixo e o céu acima. Não é isso? Mas ele fala que não. Para haver a paz, a terra tem que estar acima e o céu abaixo. Porque a terra, por um movimento inercial, por ser pesada, ela desce. O movimento dela é para baixo. O céu representa o espírito, o movimento de subida. E aí é o encontro. Quando o céu e a terra se encontram, tudo pode acontecer de bom.
a paz aparece, a harmonia e a prosperidade são conseguidas, porque há sinceridade de ambas as partes, a tolerância para com todos aqueles que nos rodeiam. E dessa atitude só pode haver bondade e benefício para todos. Está claro? A terra em cima e o céu abaixo. Na verdade, significa a descida do espírito para a matéria. Através das essências elementais, quando o espírito se encontra com a matéria, aparece vida, aparece força, energia, eletricidade, magnetismo, aparece todos os movimentos que nos fazem entender a vida, tal como ela é em realidade, seja a vida orgânica, seja a vida inorgânica. Porque a teosofia fala também que a vida está em todo lugar, mesmo na matéria dita morta, mesmo no reino mineral. Ali também há colorido, ali também há movimento. Vocês sabem que dentro da matéria existe uma energia imensa, que é a energia atômica, que o homem pode utilizar tanto para o bem e para o mal, e que é um movimento de absoluta e absurda força e grandeza. Isso não deixa de ser uma expressão da vida, do movimento, mas também pode ser uma expressão da morte, da destruição. Então, como eu falei da paz, vamos ver para o que significa exatamente o oposto. Quando a terra está abaixo e o céu está acima. Será que é a guerra? Não. É a estagnação. É aquele estágio em que a alquimia fala que é o putefácio, a putrefação. É uma fase em que há a desorganização de tudo, em que não há encontro, em que há confinamento, em que as coisas parecem que estragam-se e nada se aproveita, que pode ser muito bem o hexagrama desse momento que a gente está vivendo, um momento covídico do confinamento, que é um movimento onde não há encontro, onde há separatividade, onde há uma necessidade de isolamento social pela circunstância externa que é um elemento, um inimigo invisível, que é chamado coronavírus ou Covid-19. Então, durante esse movimento, que é o primeiro movimento quando a gente mexe uma solução, que é a putrefação, que é a fase de nigredo, né, da alquimia, não tenho tempo aqui para explicar, existe o nigredo, o albedo e o rubedo, né, a fase negra, a fase branca e a fase vermelha. Isso vocês podem ver em livros de alquimia. A primeira etapa sempre é a da confusão, da putrefação. É a fase em que nós temos que buscar ajuda, seja um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, porque nós não estamos conseguindo não ver nada, está tudo turvo, está tudo escuro, está tudo cinza. E é assim como a maioria das pessoas se sentem. É quando o céu está acima e a terra abaixo. O espírito tende a subir e a terra, de forma inercial, tamasicamente, como a gente chama, das qualidades da matéria, que tamas é a inércia, né, diferente de rajas, que é o movimento, e rajas também se poderia dizer de um sinônimo de emoção, rajas, movimento, e sátiva seria o equilíbrio, aquela dança perfeita, aquele equilíbrio perfeito, que nem é um movimento exagerado, nem é a passividade absoluta, que a gente sabe que também não existe essa questão da passividade absoluta, porque tudo está em movimento, pelo menos a nível micro, se não a nível macro. Então, qual é o conselho? Que o hexagrama 12, que é a estagnação, que é o hexagrama que se segue à paz, que é o contrário da paz para os chineses, que é a guerra psicológica e emocional que estamos vivendo. Qual é a solução para esse momento de Covid, para esse momento de separação, para esse momento de doença, para esse momento de catástrofe e de medo por uma circunstância que pode nos levar à morte, por um inimigo invisível, que é esse vírus SARS-CoV-2, a Covid-19.
Qual é o ensinamento desse hexagrama que se constitui a estagnação? O céu acima e a terra abaixo, em que não há encontro, que o movimento é dissonante, onde não há dança, onde todos se recusam ao encontro. Então ele fala o seguinte: é um momento de aproveitar a força da passividade, as possibilidades da espera, porque nada se pode fazer agora, se não escolher a via da retirada. Mas que deve ser uma retirada inteligente, empregada num amadurecimento paciente e sábio. Então devemos também saber fazer não só o movimento de avançar, mas muitas vezes o movimento de recuar. E esse movimento tem que ser feito de forma inteligente e na hora certa. Talvez seja isso que esse momento do Covid fale. É um movimento de retirada, de recuo, mas aproveitado para o estudo, para o amadurecimento, para a compreensão, para a meditação. Você não precisa ficar necessariamente parado. Você pode ler bons livros, ver boas séries, você pode estar com os seus dentro da sua casa, fazendo coisas importantes e inteligentes. E pode também usar os meios de comunicação de uma forma inteligente, seja a internet, seja o Zoom, seja o e-mail, seja o telefone. Da mesma forma, a gente sabe que muitas pessoas aproveitam de uma forma destrutiva, seja através da pornografia, através de sites e jogos que têm a ver com violência. Então, sempre temos a opção da escolha. E isso é que nos mostra essa etapa da estagnação, que se reflete na nossa economia, que se reflete na nossa política, que se reflete na nossa sensação de inutilidade, muitas vezes. A economia está em estagnação, a política parece que está apodrecendo, muitas vezes, todos estão confusos, parece que não há uma forma para onde fugir ou se esconder. Algumas coisas aparecem como luz no fundo do túnel, a possibilidade de algumas medicações, como esse spray israelense, e mais realisticamente com a possibilidade da vacina, que infelizmente está acontecendo a conta-gotas aqui no Brasil, mas já começou, e isso já é uma realidade que nós temos que nos apegar a ela, porque à medida que vacinarmos, vamos conseguir fazer com que essa epidemia caia gradualmente e até, quem sabe, a gente faça com que ela desapareça. Como nós conseguimos com a vacinação da varíola, como nós conseguimos com a vacinação da poliomielite, que hoje não é mais uma realidade, mas que há pouco tempo atrás, há 50, 100 anos atrás, foi uma realidade que deixou sequelas e mortes em muitos países. E assim como são as vacinas que podem minorar ou diminuir a meningite, a pneumonia, as gripes. E esse coronavírus, que é um primo, digamos assim, das gripes comuns, porque ele tem uma alta capacidade de mutação, ele também pode ser imunizado através das vacinas. E, finalmente, eu acho que a arte pode nos ajudar a compreender melhor quando a gente está numa circunstância difícil, quando a gente está confinado numa dificuldade muito grande. E aqui nós temos a balsa da Medusa. Nesse caso, sim, eu posso dizer com certeza, foi um descuido, uma inabilidade do capitão. Não do capitão de uma nação, mas do capitão daquela balsa, que foi até uma indicação política, mas que ele tinha pouca habilidade náutica, que fez com que o navio da Medusa, que estava com outros navios, afundasse. Isso foi um fato real que aconteceu, em que muitos ficaram em botes salva-vidas ou pedaços de madeira, inclusive muitos foram mortos
por outros a tiros, muitos morreram de doenças e foram jogados ao mar ou se suicidaram, ou se entregaram. E muitos foram salvos por um médico que capitaneou, digamos assim, essa pequena estrutura, até que, não sei se 27 ou 23 dias depois, 15 pessoas foram salvas. O importante é a gente notar a posição de cada um quando está submetido a circunstâncias muito desfavoráveis. Tem pessoas que estão se entregando, tem pessoas que se levantam e tentam achar uma esperança, mesmo que seja um navio, lá na linha do horizonte. Tem pessoas que começam a brigar e culpar umas às outras. Não é hora de procurarmos culpados. Seja como humanidade, seja como brasileiros, seja como esse caso. Nesse caso, o capitão era o culpado, mas aqui nós não podemos atribuir culpas, nem devemos, nem é nossa opção. O que interessa é entender quando essa humanidade se encontra numa circunstância como essa. Como proceder? Temos confiança em nós? Começamos a culpar uns aos outros? Será que desistimos, mesmo antes de começar? Será que quando as circunstâncias são muito adversas, perdemos totalmente a força, a resiliência? Onde está a nossa parte da alma estoica, que se recusa a morrer, que se recusa a se entregar? Esse quadro foi muito estudado, ainda é estudado, e o próprio autor entrevistou vários dos sobreviventes. Ele demorou 18 meses entrevistando e usando alguns daquelas pessoas como modelos dos sobreviventes que foram salvos por outro navio chamado Argos. E muitos estudos também, obviamente, de cadáveres que ele aproveitou para mostrar os torsos nus, as pernas, os braços, que estão num movimento muito bonito, onde tem luz e sombra. E esse quadro também causou muita celeuma na época, porque o herói que busca como uma flâmula ou uma bandeira atrair a atenção do navio é um homem negro, não um homem branco, né? Então, criou uma dificuldade muito grande de aceitação, já que esse quadro deve ter pelo menos uns 300 anos, né? Foi lá em 1600, 1700. Então, nós vemos aí os vários tipos das personalidades, de como as pessoas vão se comportar quando submetidas às circunstâncias muito difíceis, num espaço exíguo, rodeado de circunstâncias tremendamente hostis e adversas. É uma forma de nós fazermos e de nós pensarmos a atitude que temos que ter nesse momento em que nos encontramos. Então, finalmente, para dar o tom final da palestra e chegarmos finalmente à etapa final, as emoções constituem-se uma parte muito importante da nossa vida e ela faz parte do autoconhecimento que nós temos que ter para conseguirmos o nosso autodomínio. Isso só vai ser possível quando nós conseguirmos nos purificar das emoções destrutivas ou mesmo aquilo que a gente chama de emoções tóxicas ou emoções aflitivas, e conseguirmos desenvolver o desenvolvimento das virtudes do amor, da compaixão, de bodhicitta, da misericórdia, estabelecendo aquilo que é o mais importante, a nossa paz interior, que é a verdadeira felicidade. E assim eu agradeço a paciência e a participação de todos, pedindo que esse tipo de assunto seja um assunto que seja muito importante na educação dos nossos jovens. Shalom, Shanti, paz.